Irmãos, gratidão a Deus, por período de férias, pelas orações dos irmãos. Também gratidão a Deus por representar o presbitério na reunião do Supremo Concílio lá em Manaus. Foi um tempo maravilhoso, dia 26 até o dia 2, onde a igreja tomou decisões importantes, sobre decisões doutrinárias, por exemplo, considerar a igreja adventista como seita, e também sobre o movimento legendário, não recomendar a participação dos homens nesse movimento, porque não reflete a nossa teologia bíblica, e também decisões de ampliar os nossos seminários. Nós temos 11 seminários, e agora nós temos mais 5 extensões. Por exemplo, em Vitória, nós temos uma extensão do Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, e extensão lá em Vitória. E que bênção poder formar mais obreiros, a igreja está se expandindo, A Igreja Presbiteriana de Manaus, que nos recebeu na sua 41ª reunião, a reunião do Supremo Concílio, é uma igreja que começou em 1904, na época ali do crescimento da borracha na Amazônia. O pastor Lourenço foi para aquela região, plantou a Igreja Presbiteriana de Manaus, e hoje a primeira igreja de Manaus é a maior igreja presbiteriana do Brasil. Ela tem 12 mil membros, 445 grupos familiares. Então a igreja tem crescido muito, Por exemplo, o presbitério lá do Amazonas tem várias igrejas, e além dessas igrejas tem 123 congregações. Eles têm 4 barcos para levar o evangelho aos ribeirinhos, às tribos, e nós vimos na apresentação de uma igreja que era uma igreja indígena, de irmãos que receberam o evangelho. E eles viajaram, sabe quantos dias de barco? Eles viajaram 3 dias para a reunião do Supremo Concílio, para cantar alguns cânticos, e participar ali também de algum dos cultos que acontecem na reunião do Supremo Concílio. Então foi uma bênção muito grande. Continue orando pelo avanço da igreja, que a nossa igreja seja uma igreja firme, A igreja IPU, saiu até uma decisão aí, ordenando lésbicas, pastores homossexuais. A IPU não tem nada a ver com a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja apóstata, é uma igreja desviada do Evangelho, é uma igreja que abandonou a cruz, abandonou a palavra de Deus. Então não tem nada a ver com a Igreja Presbiteriana do Brasil. E a IPU, a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, é a igreja centenária. Esta igreja pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor Roster é o pastor desta igreja. Então, a Igreja Unida de São Paulo não tem ligação com a IPU, mas com a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Que a nossa igreja continue firme, jamais se desviando nem para a esquerda nem para a direita, seja uma igreja firmada na palavra de Deus, porque o dia que uma igreja deixa de seguir o evangelho genuíno de Jesus, também ela deixa de ser igreja. Por isso nós iremos falar aqui sobre a formosa noiva de Cristo, e hoje o tema é sobre a essência da igreja. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículo 23 e 22, e convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Vamos fazer esse movimento da fé, porque a igreja é corpo, e corpo é movimento, e é o movimento da fé. Vamos ler então esse texto. Esse movimento que a gente faz é um movimento espiritual, é um movimento físico, mas também espiritual, porque nós estaremos lendo a palavra de Deus e orando a Deus para que Ele possa nos iluminar, para que possamos entender a sua palavra. Epístola de Paulo aos Efésios, versículo 22 e 23 do capítulo 1 de Efésios, diz assim, todos juntos? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender a essência da igreja, e que possamos ser, ó Deus, igreja que possa fazer diferença nesse mundo, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, que possamos viver na luz de Jesus, pois nós não temos luz própria, mas nós queremos refletir essa luz, a luz de Cristo. Usa a nossa vida e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar.
Meus irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas enxergam a igreja apenas como um prédio, como uma organização. Mas a igreja é mais do que isso. A igreja é gente. A igreja é povo de Deus. A igreja é corpo de Cristo. E essa é uma linguagem linda nas Escrituras. É uma metáfora, é uma figura de linguagem. E aqui nós podemos perceber que essa verdade não é apenas uma figura de linguagem. Essa figura revela a natureza da nossa relação com Cristo, explica como o poder de Deus opera através da igreja, opera através de nós. A igreja não existe por iniciativa humana, ela nasceu segundo o propósito eterno de Deus, ela foi comprada pelo sangue de Jesus, nós somos povo de Deus, redimidos pelo sangue de Jesus, nós somos um povo de Deus batizado com o Santo Espírito da promessa, o Espírito Santo nos selou, o Espírito Santo habita em nós. Por isso, compreender a essência da igreja é compreender quem que nós somos em Cristo, compreender a nossa identidade espiritual e qual a nossa missão, qual o nosso papel, qual a nossa função no corpo de Cristo. E a grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a igreja unida a Cristo recebe dele vida, poder, unidade para cumprir a sua missão até a glória eterna. Então, nós devemos sempre entender que nós estamos unidos a Cristo, nós estamos enxertados em Cristo Jesus, nós estamos ligados à videira verdadeira, e Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos ligados a esta videira. E ao apresentar a igreja como corpo de Cristo, Paulo nos ensina aqui 3 verdades fundamentais sobre a essência da igreja. E aqui nós podemos ver, em primeiro lugar, que a igreja está vitalmente unida a Cristo. A primeira verdade destacada aqui pelo apóstolo é que a igreja não possui uma relação superficial com Cristo. Ela está unida a Ele de maneira orgânica, espiritual, permanente. Quando Paulo chama a igreja de corpo de Cristo, ele está afirmando que existe uma ligação viva entre Cristo e a sua noiva, entre Cristo e a sua igreja, entre o cabeça e o corpo. Assim como os membros de um corpo estão conectados uns aos outros, os crentes estão unidos ao Senhor. Por exemplo, se a gente sofreu um acidente numa pista, e se a gente perder um dos braços, né, o braço não tem vida própria. O braço só tem vida se estiver ligado ao corpo, se estiver conectado ao corpo. Nenhum membro do nosso corpo sobrevive se não estiver conectado ao corpo. Bem como também, né, vocês nunca viram um corpo sem cabeça, já viram? Não existe mula sem cabeça, tá bom? Isso é folclore, isso é mentira, isso é para fazer medo nas crianças. E também não existe uma igreja se não tiver ligada ao cabeça, que é Cristo Jesus. Então nós podemos ver aqui que a igreja não se trata de uma associação humana, ou de apenas uma adesão religiosa, trata-se de uma união espiritual produzida pelo Espírito Santo. É por isso que o Senhor Jesus disse que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. O Espírito Santo soprou vida na nossa vida. E Paulo declara aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, dizendo o seguinte: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Então, pelo Espírito Santo, nós estamos enxertados no corpo de Cristo. Meus irmãos, e esta união é obra de Deus, não é obra humana, é ação de Deus na nossa vida. Uma árvore permanece viva porque os seus galhos estão conectados ao tronco. Você, quando faz uma poda lá no seu quintal e corta um galho, ele automaticamente seca rapidamente. Se os galhos forem separados, eles secam. Da mesma forma, a vida espiritual do cristão depende da sua união com Cristo, da sua comunhão com Cristo, e nós estamos enxertados na videira verdadeira, nós estamos unidos a Cristo.
Nossa identidade, meus irmãos, não está na nossa posição social, mas em nossa união com Cristo. Não podemos viver a vida cristã separados da comunhão com o Senhor, e por isso nós devemos valorizar a igreja. Nós não podemos ser um povo desigrejado. Existem muitas pessoas que falam assim: eu sou crente, mas eu estou desigrejado. Não existe crente genuíno desigrejado, sem igreja, sem estar em comunhão com o Senhor na igreja. Então nós devemos valorizar a igreja porque ela é formada por pessoas ligadas ao Redentor, ao Salvador, ao Senhor das nossas vidas. João Calvino escreveu: fora de Cristo não há vida. Tudo que possuímos vem da nossa união com Ele. Então a igreja está unida a Cristo. Mas em segundo lugar, Cristo é a cabeça da igreja. Para a igreja apostólica romana, o Papa é o cabeça da igreja. Mas para a igreja reformada, para a igreja presbiteriana, para a igreja evangélica genuína, Cristo é a cabeça da igreja. Paulo afirma que Deus constituiu Cristo como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. E essa declaração possui dois significados importantes. Primeiro, Cristo é a autoridade suprema da igreja. Não é o pastor Marcelo, não é o pastor Rui, não é o membro mais antigo da igreja, não é o presbítero mais antigo da igreja, mas Cristo. Cristo é a autoridade suprema da igreja. Nenhum líder humano ocupa esta posição. Pastores, presbíteros, diáconos servem à igreja, mas somente Cristo governa a sua igreja. Cristo é a cabeça da igreja. E Cristo, meus irmãos, é a fonte da igreja. Assim como o cérebro envia comandos, e energia para todas as partes do corpo, quando algumas pessoas fazem algum procedimento cirúrgico que tem que mexer em alguma parte do cérebro, é por isso que às vezes as pessoas perdem o movimento do braço, porque afetou o cérebro. Porque o cérebro é que envia os comandos e energia para todas as partes do corpo. Cristo, meus irmãos, comunica vida ao seu povo, à sua igreja. Cristo é que envia todos os comandos para a igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Toda a força para servir, amar, perseverar e para vencer vem dele, a cabeça. Ele é fonte de vida. É por isso que Jesus chega a dizer: sem mim nada podeis fazer. Nada. Por isso Paulo, preso lá em Roma, ele escreve aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Porque a nossa força vem dele, a nossa vitória vem dele, a nossa capacidade vem dele. Se nós vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos o diabo, vencemos as tentações, porque a nossa força vem do Senhor. O crescimento da igreja não depende de estratégias humanas, mas da atuação do Cristo ressurreto, daquele que morreu pelos nossos pecados, daquele que foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Isso Jesus, Ele está aqui nesta manhã, porque Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como homem, Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, mas como Deus, Ele está presente aqui conosco, nesse dia 9 de agosto de 2026, Cristo presente com a sua igreja, até a consumação de todas as coisas. Vejam bem, meus irmãos, uma lâmpada não produz luz por si mesma. Nós tivemos aqui um problema na parte elétrica da nossa igreja ontem. Estourou um fio, nós não sabemos onde ele está, rompido. E por causa disso tivemos que fazer algumas adaptações para que a gente pudesse transmitir o culto, pudéssemos ter som, pudéssemos estar aqui comunicando com esse microfone. Porque não adianta ter uma aparelhagem ali bonita, não adianta ter um data show de última geração, mas se não tiver energia, não tem como transmitir nada. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, não adianta ter as luzes mais caras aqui, se não tiver energia para que a lâmpada possa acender. Ela precisa estar conectada à fonte de energia.
Da mesma forma, meus irmãos, a igreja brilha quando permanece ligada a Cristo. Você só pode brilhar neste mundo se você estiver conectado a Jesus Cristo. Ele é a fonte da nossa vida. E é por isso que nós devemos buscar direção em Cristo e em sua palavra. Se você está passando por algum problema na família, na empresa, na escola, na faculdade, alguma tentação quer sobressaltar sobre a sua vida, que você possa estar conectado a Cristo para vencer as lutas da vida, para superar as dores desta vida. Nós não devemos confiar em métodos humanos acima da nossa dependência de Deus. Toda glória pelo crescimento espiritual, meus irmãos, pertence ao Senhor, porque a nossa vida está conectada a Cristo. Esta igreja aqui só pode avançar se nós estivermos conectados a Cristo, unidos a Ele. Martin Jones, ele afirmou o seguinte: a igreja jamais deve esquecer que a sua vida não está em si mesma, mas em Cristo, sua cabeça. Finalmente, meus irmãos, a igreja é cheia da plenitude de Cristo. Paulo descreve aqui a igreja como a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele que pode encher a sua igreja. E essa é uma das declarações mais profundas das Escrituras. Porque Cristo é quem derrama sua vida, sua graça e seu poder sobre a sua igreja. E isso não significa que a igreja seja perfeita agora. Ainda nós lutamos contra o pecado. Ainda nós lutamos contra as tentações, ainda nós lutamos contra as nossas fraquezas, ainda nós lutamos contra as nossas limitações humanas. Porém, significa que tudo que precisamos para viver e servir está disponível em Cristo. Teve um momento na reunião do Supremo Concílio, teve um momento de debate teológico e a decisão não saía do concílio. Teve um momento que nós fomos convocados a ajoelhar. Vamos ajoelhar diante do Senhor. Vamos buscar a direção de Deus. Vamos buscar a direção de Deus para que a nossa decisão possa refletir o que Cristo pensa para a sua igreja. Vamos buscar a direção de Deus para que possamos entender e compreender e aplicar a sua palavra nas nossas decisões. A mesma vida, meus irmãos, que está na cabeça flui para os membros. É Cristo quem orienta a sua igreja. Quando a nossa vida está sem direção, nós precisamos buscar direção nele. Ele é a cabeça. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos opera em seu povo. Por isso a igreja não vive pela sua própria força, ela vive pela plenitude de Cristo. Nós precisamos dele, para que as nossas decisões sejam acertadas. Quando o sangue circula pelo corpo, alcança cada órgão e cada membro. Por exemplo, se você furar aqui, sai sangue. Mas se você furar o dedinho lá do pé, também sai sangue. O sangue circula todo o corpo. O coração bombeia o sangue para circular em todo o corpo. E o sangue circulando em todo o corpo leva vida. Da mesma maneira, meus irmãos, a vida de Cristo alcança cada cristão. Ele que leva vida à sua igreja. Ele quem flui através da sua igreja. Nenhum membro é esquecido. Nenhum servo é abandonado. Nenhum filho de Deus está separado da provisão divina. Nós carecemos da presença dele. Por isso o texto diz que ele é a plenitude que enche todas as coisas. Ele que enche a nossa vida. Nós não devemos viver, meus irmãos, derrotados pelo sentimento da incapacidade. Deus não nos chamou para a derrota. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, de sorte que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós devemos confiar no poder de Cristo para vencer o pecado. Precisamos usar os dons que recebemos para a edificação do corpo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores,
ele chegou a declarar o seguinte: tudo que precisamos para a vida cristã está armazenado em Cristo e distribuído aos seus membros. E é por isso, meus irmãos, que a santidade resulta desta união. Você só pode se santificar se estiver conectado a Cristo. Você só pode vencer o pecado se estiver unido a Cristo. Se somos membros do corpo de Cristo, nós não podemos tratar o pecado como algo normal. Nós devemos odiar o pecado. O pecado contradiz a nossa nova identidade. Nós devemos odiar o que Cristo odeia e nós devemos amar o que Cristo ama. Paulo argumenta que aqueles que estão unidos a Cristo morreram para o pecado e ressuscitaram para uma nova vida. E santidade não é produzida apenas pelo esforço humano, ela nasce da vida de Cristo operando em nós. E quanto mais compreendemos nossa união com Cristo, mais nós desejamos viver para a sua glória. Mais nós devemos santificar a nossa vida, mais nós devemos buscar a vontade de Deus para o nosso coração. Mas veja bem que a unidade resulta dessa união. Outro resultado desta doutrina é a unidade da igreja. Nós só podemos declarar a nossa unidade na verdade. E aqui nós estamos dizendo que Jesus é a verdade. E a verdadeira unidade não é produzida por acordos humanos, como na ONU, acordo de paz, ela é produzida pelo Espírito Santo. Nós somos um porque nós compartilhamos da mesma vida. Nós somos um porque nós pertencemos ao Senhor. Nós somos um porque nós fazemos parte do mesmo corpo. E por isso, nós devemos rejeitar as divisões, as picuinhas, as brigas, as disputas carnais. Cada membro possui uma função diferente, mas todos trabalham para o mesmo propósito, para a edificação do corpo. Nós devemos sempre almejar a unidade da igreja e que possamos dizer, como o salmista diz: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Mas a perseverança resulta também dessa união. A igreja enfrenta lutas, enfrenta perseguições, enfrenta tentações. Às vezes os desafios parecem maiores do que as nossas forças. Entretanto, Paulo nos lembra que a energia espiritual que sustenta a igreja vem de sua cabeça glorificada. Cristo reina acima de todos os poderes. Por isso nós não precisamos ter medo das lutas da vida, das perseguições, porque Cristo, Ele governa sobre todas as coisas. Nada pode frustrar os seus propósitos. Por isso ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós iremos perseverar até o final, porque nós estamos unidos a Cristo, a cabeça da igreja. A igreja permanece firme, meus irmãos, porque está ligada àquele que venceu a morte. Finalmente, meus irmãos, concluindo, a essência da igreja não está em seus programas, em suas estruturas, nos seus recursos. A essência da igreja está em sua união com Cristo. Nós devemos estar sempre conectados a Cristo. Somos o seu corpo, Ele é nossa cabeça, e recebemos dele vida, recebemos dele direção, recebemos dele poder, recebemos dele propósito, e a mesma força que ressuscitou Cristo dentre os mortos opera em todos aqueles que creem no seu nome. Portanto, não devemos viver como pessoas derrotadas, não devemos enxergar a igreja apenas de forma institucional, como apenas o prédio, a instituição, a organização. Devemos contemplar a igreja como Deus a vê, o corpo de Cristo na terra. É assim que nós devemos enxergar a igreja, o corpo vivo de Cristo na terra. E chegará o dia, meus irmãos, em que esse corpo estará completo, perfeito, glorificado na presença do Senhor, onde o Senhor vai colocar um ponto final em todo o mal, e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e viveremos para sempre, face a face, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aplicações finais, meus irmãos. Como viveremos?
permanecendo ligados a Cristo. Buscaremos comunhão constante com o Senhor por meio da oração, por meio da palavra, por meio da obediência. Esteja sempre ligado a Cristo e a sua palavra, por meio da oração. Em segundo lugar, servindo a igreja com fidelidade, sirva ao Senhor. Não existe crente sem dom, pelo menos nós recebemos um dom espiritual, e cada dom é para ser usado no corpo de Cristo e para a edificação do corpo. Reconheceremos que cada membro possui um papel importante na igreja. Não existe um membro mais importante do que o outro, cada membro tem a sua função e cada membro tem a sua importância. A mão direita não é mais importante do que a mão esquerda. Os olhos não são mais importantes do que os pés. Cada membro possui a sua função e o seu papel de importância no corpo. Por isso, nós devemos utilizar também os nossos dons para a glória de Cristo e para o bem da igreja, para a edificação do corpo. Finalmente, meus irmãos, como viveremos? Caminhando na força de Cristo. Contemple a Cristo, olhe para Jesus. A sua força vem dele. Não desiste de caminhar, não desiste de batalhar pela fé. Enfrentaremos as lutas da vida, lembrando que o poder do Senhor está operando em nós e que nada pode nos separar dele, nem vida e nem morte, nem principado, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como igreja, devemos continuar caminhando, cumprindo a nossa missão de sermos sal da terra e luz do mundo, cumprindo a nossa vocação evangelística, missionária, de levar outros aos pés da cruz. E na força do Senhor, vamos vencendo para a glória de Deus, até aquele dia glorioso que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe.